E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil e hoje nós vamos dar continuidade à Revolução Russa. Belezinha? Continuidade essa é o movimento social da Revolução Russa, ou Guerra da Rússia, ou formação do comunismo, socialismo na Rússia, ou seja, o que interessa, vamos falar da Revolução Russa, parte 2. Belezinha? E se você, antes de começar esse vídeo, se você gostar do vídeo ou não gostar do vídeo, tô esperando aí, dá o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Ajude o canal aqui a crescer, galerinha. Por favor, ajude o canal a crescer. Porque esse canal não é feito só para mim, é feito para você também poder aprender, se preparar, para poder conseguir grandes resultados. Vamos lá para o que não interessa? Então nós temos aí Revolução Russa parte 2. E essa Revolução Russa parte 2, podemos falar que ela começa fazendo a volta ao passado, ao vídeo anterior do canal. Porque vai me demonstrar como é que era a Rússia pré-revolucionária, aquela chamada Rússia czarista. Então vamos lembrar que a Rússia era uma economia atrasada, um país de economia tipicamente atrasado, com 80% da agricultura baseada na agricultura, pouquíssimas indústrias que tinham eram estrangeiras, pobreza e miséria no campo, péssima distribuição de renda, gerando a grande desigualdade social e o governo absolutista do czar Nicolau II. Diante disso, eu tenho que lembrar que vai ter um marco nesse início da Rússia pré-revolucionária, que é a chamada Guerra Russo-Japonesa. Guerra Russo-Japonesa. Essa guerra russo-japonesa era para ocorrer no ano de 1905, mas já começa em 1904. Mas por que ocorreu esse conflito, a Guerra Russo-Japonesa, meus queridos? Podemos falar então que a Guerra Russo-Japonesa aconteceu em 1904 e 1905 entre o Japão e a Rússia e envolveu o controle da Manchúria, da Coreia e principalmente do porto de Port Arthur, na península de Liaodong, na China. Como você observa aí no mapa, você tem a região da Manchúria e você tem a península de Liaodong e o porto de Arthur. Então, uma região de interesse tanto japonês quanto interesse russo. Belezinha? Tá. Nesse sentido, podemos citar antecedentes da Guerra Russo-Japonesa. Esses antecedentes, podemos falar então que o Império Japonês, a partir de 1868, passou por um grande processo de modernização e crescimento econômico que foi responsável pela sua industrialização, que nós conhecemos esse período como chamada Era Meiji. Ah, você não conhece? Vá aqui, ó, playlist História Contemporânea, ou clique aqui no card, vai lá, imperialismo japonês. Lá tem uma aulinha básica, um vídeo muito top falando sobre o imperialismo japonês. O temor pelo avanço de potência imperialista sobre a China chamou a atenção do Japão, que logo então passou a querer parte desse território da China para si. Primeira Guerra Sino-Japonesa ocorreu em 1894 a 1895, no qual o conflito foi motivado por interesses japoneses sobre a região da Coreia e resultou na vitória japonesa em 1895. Nesse sentido, podemos falar que o Japão atraiu a atenção da Rússia, que também tinha interesses e intenções nessa região. Só que nos bastidores diplomáticos da política internacional, podemos falar que a Rússia obteve o apoio francês e alemão para poder sair em uma certa vantagem. Então essas três nações pressionaram o Japão para que recuasse nas suas intenções sobre parte do território chinês, que levou então o Japão a devolver a península de Liaodong, onde ficava o porto naval conhecido como Port Arthur. Tá, nesse sentido, vai ocorrer a guerra, então, que nós estamos falando da Guerra Russo-Japonesa. Vai ocorrer a guerra. E essa guerra, o Japão, então, vai começar a motivar esse conflito em 1902. Por quê? Em 1902, ele assinou um acordo com a Grã-Bretanha que era insatisfeito com o avanço russo. O acordo entre Japão e Grã-Bretanha influenciou fortemente o Japão a pensar e decidir um conflito bélico contra a Rússia. As ambições, então, japonesas sobre a Manchúria e Coreia justificavam-se pela necessidade japonesa de obter matérias-primas e garantir mercado interno nas duas regiões. Feito isso, o Japão, no dia 8 de fevereiro de 1904, o Japão ataca a Rússia, dando início à guerra. O ataque do Japão foi à frota naval russa que estava em Port Arthur e veio sem uma declaração formal de guerra. Só que aí o que acontece? Você vai pensar, pô, a Rússia era nada mais nada menos que uma grande potência. A Rússia é um país que antigo, poder bélico, se engana.
A Rússia está em desvantagem contra o Japão. Por que a Rússia está em desvantagem contra o Japão? Porque a Rússia está atrasada. O seu exército não é tão forte assim. É um exército mal treinado, mal preparado e utilizando equipamentos de guerras arcaicos, antigos. Mas o Japão não. O Japão consegue, nesse processo de modernização, criar um exército moderno, bem preparado e bem treinado. Que é claro, né? Se eu tenho um exército bem preparado, técnico e com armas bélicas mais sofisticadas naquela época, é claro que o Japão vai fazer o quê? O Japão vai ganhar da nossa amiga Rússia. Será que é amiga minha? Não sei, mas vai ganhar da Rússia. Diante disso, o que acontece? Podemos falar que ocorre o fim. E o que é esse fim? Após sofrer uma série de derrotas por mar e por terra, a Rússia, desgastada financeiramente, enfrentava problemas internos com a impopularidade de guerras, sem meios de reagir, optou em negociar os termos de paz com o Japão por meio do Tratado de Portsmouth. O acordo de paz foi intermediado pelos Estados Unidos. Adivinha por quê? Né? Por interesses próprios norte-americanos. A partir do acordo, o Japão conseguiu reafirmar o controle sobre a Coreia, Manchúria e sobre Port Arthur e garantiu a retirada das tropas russas de todos os territórios. Você imagine a vergonha que a Rússia teve em sair derrotada para o Japão, que é uma potência emergente. Imagine a figura do czar. Então vai ter consequências? É claro que vai ter consequências. A derrota russa marca o início da decadência do czarismo, que nós conhecemos como monarquia russa, pois a economia desse país enfrentou inúmeras dificuldades, o que agravou as condições de vida do trabalhador russo, no qual vai levar a iniciar então a chamada Revolução Russa. Belezinha? Galera, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal e seguir a gente na rede social. Até o próximo encontro, até a nossa próxima aula. Fui!